Poder constituinte originário. Ele constitui a Constituição de um Estado e possui natureza política. Ele é o poder de fato. Suas características incluem ele ser inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado e permanente. Pois bem, ele não guarda qualquer tipo de subordinação ao coordenamento jurídico e instaura uma nova ordem jurídica. Esse poder implica na revogação de todas as normas jurídicas que foram inseridas na Constituição anterior, mesmo quando elas são compatíveis com a Constituição vigente. Uma vez que a Constituição é promulgada, o poder originário se extingue, porque a sua função foi cumprida. Então, nesse momento, entra em cena o poder reformador, que é responsável por realizar as emendas e as revisões da Constituição vigente. Importante lembrar que existe a possibilidade de recepção das normas infraconstitucionais anteriores à vigência da Constituição vigente, né? Da nova Constituição, no caso. Isso na hipótese de haver compatibilidade material e mediante o fundamento imediato de validade. Já o poder constituinte derivado é exatamente o poder de alterar a Constituição Federal através de emenda constitucional de reforma ou de revisão. Ele é derivado, né? É limitado e é condicionado. Ou também podemos dizer, é um poder secundário. Então, ele pode ser decorrente ou reformador. Quando decorrente, trata-se do poder que os Estados-membros têm de elaborar suas próprias constituições, né? Então, ele também pode consistir em modificar essas constituições dos Estados-membros. Porém, ele é condicionado, já que deve observar os limites impostos pelo poder constituinte originário. O poder reformador, ele altera as normas da própria Constituição Federal. Então, aqui trata-se do poder de criação das emendas, né, que deve seguir o que está disposto lá no artigo 60 da Constituição. Vejamos o artigo 60, incisos 1 ao 3. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2, do Presidente da República. Importante lembrar que o presidente ele tem apenas a iniciativa do projeto, ele não tem poder de veto. E o inciso 3, de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Há também a previsão de emendas de revisão, né, que vamos falar mais à frente, lá no artigo 3º do ADCT. Mas continuemos. No que diz respeito a limitações temporais, não há nenhuma menção de limitação temporal. Então é importante deixar registrado. As limitações circunstanciais, parágrafo 1º do artigo 3º, onde prevê que a Constituição não pode ser emendada em situação de crise, nem intervenção federal, nem estado de defesa e nem estado de sítio. As limitações formais estão expressas, né, no artigo 60, no parágrafo 4º, e implícitas. Então, aqui, no que diz respeito à limitação formal, a gente tem a limitação procedimental, já que diz respeito ao processo legislativo de criação das emendas. Então, lembrem que lá no plano estadual também é possível que a Constituição do Estado estabeleça a possibilidade da iniciativa popular para PEC, né, que venha alterar essa Constituição. Então, vamos aos parágrafos. Parágrafo 2º,
prevê que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Ou seja, a sequência deve ser respeitada. Então, é preciso que haja 3/5 na Câmara, que é igual a 308, né? Precisam ser obtidos em 2 turnos de votação. Então, na Câmara, os 3/5, que é igual a 308 votos, que precisam ser obtidos em 2 turnos de votação. No Senado, 49 votos, né? São os 3/5 de 81. Assim, a proposta de emenda à Constituição, para se tornar uma emenda, ela precisa primeiro ser aprovada em uma das casas, depois, se aprovada em 2 turnos, em uma das casas, ela segue para a seguinte. E no processo de votação dessas emendas, não há sanção ou veto do presidente da República, né? Embora ele possa propor. Então, ele não recebe a proposta aprovada para sancionar ou nem mesmo para vetar. E se a emenda for aprovada em 2 turnos, sendo aprovada em 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros da mesa da Câmara e do Senado, ela será promulgada. Uma observação importante: a PEC ela não pode ser rejeitada e novamente apresentada na mesma sessão legislativa. No caso, na mesma sessão em que ocorreu a sua votação, né, a sua rejeição. Agora, em outra sessão, uma sessão distinta, sim, pode ser apresentada novamente. E agora vamos às limitações materiais, que consistem basicamente nas famosas cláusulas pétreas, previstas lá no parágrafo 4º do artigo 60. Vamos ver o que diz o artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3, a separação dos poderes, inciso 4, os direitos e garantias individuais. Lembrando que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Importante frisar também que não há impedimento de que seja instituído o voto facultativo por meio de uma emenda à Constituição. Haja vista que a obrigatoriedade formal de comparecimento às urnas não é objeto de cláusula pétrea. Outra observação: o rol de cláusulas pétreas não se esgota no artigo 60, né? Isso conforme a decisão do STF. E o próprio princípio da anterioridade em matéria tributária é uma cláusula pétrea. No entanto, ele se encontra lá no artigo 150, assim como o artigo 16. Outra observação importante é que as cláusulas pétreas elas só podem ser objeto de emenda na hipótese de ampliar os assuntos relacionados ao que já foi lido aqui lá no rol do artigo 60, né? E também os que eu citei. Então, nunca diminuir ou eliminar direitos garantidos por essas cláusulas pétreas, sempre ampliar. Agora vamos a limitações materiais implícitas. Um exemplo, forma e sistema de governo. Já sabemos que o Brasil adotou a forma de governo republicana e o sistema é o presidencialista, né? Com titularidade no poder constituinte. E, para além do que foi tratado, existe também as emendas avulsas, né? Emendas que não fazem nenhuma mudança formal na Constituição, mas servem como parâmetro de controle de constitucionalidade. Um exemplo dessas emendas avulsas é Emenda Constitucional 67, de 2010, e Emenda 91, de 2016. Ponto importante,
Emenda número 67 de 2010 prorrogou por tempo indeterminado a vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que é o FCEP, e da Lei Complementar de número 111 de 2001, né, que regulamenta o fundo. E aí essa medida garante a continuidade de recursos federais que são voltados para programas sociais de nutrição, habitação e educação para populações vulneráveis. Então, essa emenda garante que a norma regulamentadora mantenha-se ativa por tempo indeterminado, ela assegura verbas contínuas para as ações voltadas a garantir, né, a alimentação, a moradia e o apoio às famílias de baixa renda, e o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza deixou de ter prazo fixo de término. Já a emenda 91 de 2016 criou, entre aspas, a janela partidária. Ela permite que os detentores de mandatos proporcionais troquem de partido sem perder o cargo ou sofrer algum tipo de punição por infidelidade partidária, né? Seu texto original pode ser consultado no portal do Planalto. Os cargos beneficiados por essa emenda foram os dos deputados federais, dos estaduais, distritais e também os vereadores. É importante saber que essas emendas passaram por todas as regras do artigo 60, sendo aprovada por 2 turnos de votação e 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, é fruto de poder reformador, mas é uma emenda atécnica. Lembrando que o poder constituinte derivado abrange também as emendas de revisão lá do artigo 3º do ADCT, né, que foram responsáveis por fazer as alterações na Constituição por via extraordinária. Porém, o STF entende que esse artigo já teve sua aplicabilidade esgotada e sua eficácia exaurida, de modo que não é mais possível a manifestação desse poder no nosso ordenamento. Outro conceito importante a se atentar é o da desconstitucionalização, que ocorre quando as normas de uma Constituição anterior continuam valendo sob a nova Constituição. Porém, elas perdem o grau máximo, né, e viram leis comuns, ou seja, viram leis infraconstitucionais. Mas isso exige previsão expressa no novo texto. Isso não acontece no Brasil. Importante saber também da mutação constitucional ou manifestação de poder constituinte difuso ou transição constitucional ou ainda mudanças informais da Constituição. Aqui trata-se de uma mudança no plano da interpretação. Então, ela promove uma releitura do texto sem alteração formal, de modo a permitir que a Constituição fique conectada com a realidade atual. Resumindo, não há alteração no texto, há apenas mudança na interpretação, no sentido. Bom, via de regra, ela é revelada através das viradas, entre aspas, jurisprudenciais.